Os dons do Espírito Santo, Dr. Martin Lloyd Jones. Em nossa abordagem da doutrina do Espírito Santo, chegamos agora ao tema dos dons espirituais. Uma vez mais, como sucede com muitos dos aspectos dessa doutrina, este é um tema difícil, o qual tem suscitado muitas controvérsias. Muitos preferem ignorá-lo completamente, ainda que seja ele uma parte decisiva da doutrina bíblica. A passagem clássica sobre o tema é 1 Coríntios capítulo 12, e há certos dons que são característicos da recepção do Espírito. Ora, existem certos princípios que salientam claramente no ensino bíblico. O primeiro deles é que os dons espirituais têm de ser diferenciados dos dons naturais. Todos nós temos dons naturais, mas o dom espiritual, que qualquer um de nós pode possuir, é algo à parte destes e inteiramente diferente desses. É uma dádiva que nos é concedida diretamente pelo Espírito Santo. Avancemos ainda mais e digamos que tal dádiva nem mesmo significa a intensificação de um dom natural. Alguns têm caído nesse erro. Têm chegado à conclusão de que o que um dom espiritual realmente significa é que o dom natural de uma pessoa é tomado pelo Espírito e intensificado ou feito mais dinâmico, a fim de que, portanto, se transforme num dom espiritual. Mas isso não é o que a Escritura exige que creiamos. Um dom espiritual é algo novo, algo diferente. Eis uma definição apresentada num bem conhecido léxico grego, e até certo ponto tal definição é útil. Os dons espirituais são descritos como, aspas, poderes extraordinários, distinguindo certos cristãos e capacitando-os para servir a Igreja de Cristo. A recepção dos mesmos se deve ao poder da graça divina operando em suas almas pelo Espírito Santo. Fecha aspas. Essa definição realça o fato de que esses dons são novos e especiais e não são conferidos diretamente pelo Espírito Santo. Eles são denominados o charismata e as pessoas se referem a eles como dons carismáticos. A seguir, o segundo princípio, e por sinal muito importante, é que esses dons nos são conferidos pelo Espírito Santo de uma maneira soberana. Esse fato é enfatizado clarissimamente em 1 Coríntios capítulo 12, por exemplo. Notem o versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer, como ele quer. É ele quem decide, não nós. Ele decide qual dom particular conferirá a certa pessoa em particular. E me pergunto se estamos indo longe demais quando dizemos que a ideia da soberania do Espírito Santo, ao dispensar esses dons, leva implicitamente não só o que e a quem, mas também quando. É a prerrogativa do Espírito Santo, em seu poder soberano como uma das três pessoas da bendita Santíssima Trindade. Não só decidir qual pessoa abençoará e qual o dom que ele lhe dará, mas também quando irá conferir dons particulares, quando deixará de dá-los a quem quer e quando os conferirá a quem quer. Ele é o Senhor. É importantíssimo ter esse fato em mente. Como já vimos, sua soberania é realçada neste versículo 11, mas o versículo 7 reforça a mesma verdade. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, para o proveito comum. É uma dádiva, é dada, é algo que provém inteiramente do Espírito Santo. A seguir, avançamos para o terceiro princípio, claramente ensinado neste capítulo, isso é, que cada cristão recebe, cada um possui, portanto, algum dom. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum, é o que diz o versículo 7. O versículo 11 reitera, diz a mesma coisa, mas um só é o mesmo Espírito, que opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. A clara implicação aí é que cada cristão individualmente é conferido algum dom particular. Aliás, a mim parece-me que a analogia que o apóstolo usa neste capítulo, concernente à natureza da igreja, é uma perfeita analogia da estrutura humana. O corpo, necessariamente,
contém essa ideia de que há uma função especial para cada membro da igreja cristã. Notem bem que Paulo diz mais adiante que alguns são mais importantes e que alguns são menos importantes. Alguns são mais adequados, outros são menos adequados, e assim por diante. Mas, diz ele, todos esses dons são indispensáveis ao corpo. Alguns aparentam menos eficácia, mas são essenciais. A cada parte, conquanto aparentemente pequena e insignificante, tem o seu lugar na posição do corpo e é capacitada pelo Espírito Santo para alguma função. E assim disso, deduzimos que cada genuíno membro do corpo de Cristo, cada genuíno cristão que foi batizado no corpo de Cristo por este único Espírito, possui algum dom espiritual particular. A seguir, o quarto princípio ensinado em 1 Coríntios capítulo 12, obviamente, é que os dons diferem em valor. Paulo afirma, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Versículo 14. E ainda mais explicitamente no versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. E como acabamos de ver, Paulo compara as diversas partes nessas palavras. Aspas. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os membros do corpo que reputamos serem menos honrados, a esses revestimos com muito mais honra, e os que em nós não são decorosos têm muito mais decoro. Fecha aspas, versos 22 e 23. E Paulo prossegue dizendo que Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Verso 28. Portanto, uma vez mais temos aí um ensino definido, ou seja, que os dons diferem em valor. Se vocês, porém, avançarem para o capítulo 14, descobrirão que Paulo diz a mesma coisa ainda mais explicitamente no versículo 5. Ora, quero, diz ele, que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser também que interprete para que a igreja receba edificação. E novamente, na famosa afirmação contida no versículo 18 e 19, ele diz: Dou graças a Deus que falo em línguas mais do que vós todos. Todavia, na igreja, eu antes quero falar 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua. E notem bem, como enfatizarei mais adiante, a posição que ele sempre atribui ao dom de línguas em suas várias listas. Obviamente, isso é feito de forma totalmente intencional. O quinto princípio é que todos ou quaisquer dons devem sempre ser usados em amor. Essa é a grande mensagem do capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. 1 Coríntios capítulo 13, verso 1. O maior interesse de Paulo é enfatizar que, seja qual for o dom, ele deve ser usado em amor, o qual, aliás, nos qualifica a dizer que vocês jamais devem avaliar ou julgar a espiritualidade de uma pessoa unicamente em termos dos dons que ela porventura possua. Essas duas coisas nem sempre vão juntas. É possível que um homem ou uma mulher tenha um dom notável e, todavia, seja falho em certos aspectos. Por isso, vocês nem sempre podem igualar as coisas. Ora, há ensino nas Escrituras que afirma que tais pessoas eventualmente serão privadas de seu dom, mas é igualmente claro que, por algum tempo, seu dom pode ser muito maior do que sua condição espiritual. Outro modo de expressar essa verdade é dizer que vocês encontrarão a miúde na história da igreja, especialmente, talvez, na história dos avivamentos, que Deus escolheu homens e mulheres com poucos dons naturais e lhes conferiu alguns dons espirituais extraordinários.
Reitero que em ambos os relatos, nunca devemos ser precipitados em tirar deduções em relação às pessoas unicamente com base nos dons que elas porventura possuam. Existem esses outros fatores que têm de ser levados em conta. Portanto, todos os dons têm de ser usados em amor. Finalmente, eles não nos serão de qualquer valor e não extrairemos deles qualquer proveito, a menos que usemos em amor. O dom pode ser usado da mesma forma como Deus usou pessoas como Ciro e outros no Velho Testamento, mas que necessariamente não nos diz nada acerca do estado de sua alma. O último princípio geral é que certas pessoas afirmam que, a não ser que possuamos ou que manifestemos um dom particular, nunca fomos batizados pelo Espírito ou que nunca conhecemos plenitude alguma do Espírito. Ora, sugiro-lhes que qualquer leitura desses 3 capítulos, 1 Coríntios 12, 13 e 14, diretamente condena como mentira qualquer ensino desse tipo. Não há um único dom mencionado aqui do qual não seja dito que tem de estar presente. Ao contrário, toda a pressuposição é que uma pessoa tem um dom e outro um dom diferente, e vocês nunca sabem que dom uma pessoa terá. Não existe, porém, dom universal que seja um sine qua non. Ensinar tal coisa é ser totalmente antibíblico. Aliás, é uma negação da própria verdade que o apóstolo se preocupava em afirmar no capítulo 12, especialmente em vista da elaboração de sua doutrina com base na analogia do corpo humano. Esses, então, são os princípios gerais sobre os quais muitos concordam, mas agora surge outro problema, o qual é, com certeza, ainda mais controverso, especialmente talvez no presente época. Porventura esses dons, todos eles, se destinam à igreja cristã em todos os tempos? O que temos neste capítulo? Temos aqui uma descrição do qual era real somente na igreja primitiva ou deve ser igualmente real na igreja de hoje. Esses dons eram temporários ou são eles de caráter permanente? Podemos aplicar qualquer um desses princípios a todos os dons ou temos que subdividi-los? Ora, essas são questões muito debatíveis e vocês sabem que há autoridade de ambos os lados. Invariavelmente é o caso nessas questões difíceis. Mas sugiro-lhes humildemente que neste mundo não podemos chegar a finalidade alguma com respeito a essas questões. Portanto, aqui, como sempre, o dogmatismo deve ser evitado, e é preciso que nos aproximemos das Escrituras com o mínimo possível de preconceito enquanto tentamos analisar o que elas ensinam. Igualmente, há certas afirmações que gostaria de apresentar-lhes para sua consideração. Primeiramente, há certas afirmações bíblicas que, ao meu ver, lançam luz sobre este problema. Por exemplo, em Efésios capítulo 2, verso 20, o apóstolo Paulo fala da igreja cristã como sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina. Notem bem que o termo é o fundamento dos apóstolos e profetas. Ora, seguramente esse termo fundamento pressupõe algo cujo caráter é uma vez e para sempre. Vocês lançam um fundamento uma vez, e uma vez só, e então erigem o edifício sobre ele. Por definição, o fundamento é algo não de caráter contínuo. Ele é lançado aí e fica. Esse é o término do fundamento. Os apóstolos e profetas, pois, são um fundamento que claramente pressupõe que eles não devem ser lançados outra vez, mas que foram homens especiais na origem da igreja cristã. Seguramente não é difícil de entender isso quando ponderamos sobre ela. Esses são os homens que foram colocados ali para ensinar, para pregar e para instruir o povo cristão antes que o Novo Testamento viesse à existência, antes que os evangelhos e as epístolas fossem escritos.
Nossa frequente tendência é esquecermos desse fato. Não lembramos que, no mínimo, durante 20 anos, houve cristãos e membros das igrejas cristãs sem o Novo Testamento. Dependiam do ensino da instrução oral dos apóstolos e profetas, inspirados e autoritativos, os quais falavam sem erro. Com toda certeza, porém, uma vez que os documentos vieram à existência, não havia mais a necessidade daqueles ensinos. Uma vez possuindo o testemunho e o ensinamento dos apóstolos e profetas, os quais temos os documentos de nosso Novo Testamento, temos o fundamento, e nada mais se requer. Portanto, não há sentido em ter necessidade de apóstolos e profetas. E de fato, é muito interessante observar que os homens, membros da igreja primitiva, não alegavam que eles mesmos eram apóstolos e profetas. Todos eles apontavam para os apóstolos e profetas originais. Quando a igreja chegou a definir o cânon do Novo Testamento, o teste que sempre aplicavam era o teste da apostolicidade. Podia um escrito, ao ser apresentado, ser vinculado a um apóstolo, ou, se não, com um apóstolo, pelo menos com a influência direta de um apóstolo? Sempre penso que Hebreus capítulo 2 é interessante nesse aspecto. Lemos nos versículos 2 e 3. Como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando Deus juntamente com eles por sinais e prodígios, e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade? Ora, segundamente a sugestão aí é a seguinte: estou chamando a atenção, diz o escritor com efeito, para essa grande salvação, e por certas razões não devem negligenciá-la. Primeiramente, ela começou pela proclamação do próprio Senhor, e a seguir foi confirmada por aqueles que a ouviram, isto é, pelos apóstolos. Deus deu testemunho a eles, os apóstolos, através de sinais e prodígios. A sugestão sendo, com toda certeza, que esses dons e manifestações particulares lhes foram dados a fim de atestar sua autoridade apostólica, e, portanto, uma vez feito isso, e uma vez possuindo nós seu ensino como temos aqui, não há mais necessidade de tais dons. Ora, ao meu ver, esse é o argumento de Hebreus capítulo 2, versos 3 e 4. Há alguns que ainda diriam que isso é o ensino em 1 Coríntios 13, 8, onde lemos: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Algumas autoridades dizem que em 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo estava profetizando que essas coisas cessariam. Mas não posso aceitar isso. Creio que ele está fazendo referência a alguma coisa muito além disso, ou seja, a glória final, quando veremos face a face, quando só o amor permanecerá. E mesmo a fé e a esperança se tornarão visíveis. No entanto, há ainda outras afirmações que possuem que estes dons tinham um caráter apenas temporário, visando a fundação da igreja, falando em termos gerais. Daí prosseguimos para um segundo ponto, ou seja, que é realmente importante observar o que aconteceu depois dos dias dos apóstolos. O fato é que esses dons desapareceram. Há quem discordaria disso, mas vocês descobrirão que esse fato pode ser estabelecido. Se traçarmos as origens em linha descendente, será evidente que esses dons cessaram depois dos dias dos apóstolos. Entretanto, há quem diga que isso se deve ao fato de que a igreja se tornará menos espiritual e que o problema hoje consiste em que a igreja é tão pobre espiritualmente que os dons deixaram de ser concedidos e não mais estão sendo manifestados. Ao meu ver, a resposta muito clara é óbvia. É a seguinte: os dons, como já enfatizei, são concedidos pelo Espírito de uma forma soberana, independente de nós. A prerrogativa é inteiramente dele. Mas há ainda um argumento muito poderoso.
Se o argumento é que a baixa espiritualidade equivale à ausência de dons e a alta espiritualidade equivale à presença de dons, então como se explica que houve alguns dons na igreja de Corinto, a qual seguramente é uma que menos espiritualidade tinha entre todas as igrejas do Novo Testamento? Houve excessos, houve abusos. Aliás, aquela igreja como um todo se encontrava na mais patética condição, e no entanto os dons estavam em grande evidência ali. Ao meu ver, essa única epístola por si só é suficiente para provar que jamais deveríamos usar tal argumento. Além do mais, há o argumento da história. Vocês descobrirão que os avivamentos geralmente vieram quando a vida espiritual se encontrava num nível muito baixo. Quando alguns dos santos já haviam quase perdido a esperança, então o poder desceu. Essa é a razão porque as pessoas que pensam que podem preparar ou organizar um avivamento estão agindo de forma muito antibíblica e anti-histórica. É justamente quando tudo parece estar tomando outro rumo que Deus visita a igreja com avivamento e despertamento. De modo que essa é uma consideração de muita importância quando vocês tentam chegar a uma conclusão acerca deste assunto. A seguir, eu acrescentaria este comentário adicional. Ou seja, se cremos que esses dons, ou a maioria deles, se restringiram unicamente à Igreja Apostólica, não significa de forma alguma que nenhum milagre tenha ocorrido desde então. Significa meramente que o dom de milagres cessou. Se vocês disserem que o dom de cura cessou, isso não significa que serão obrigados a dizer que nenhuma pessoa jamais foi curada em decorrência das orações do povo cristão. Evidentemente, ao longo de toda a história da igreja, ocorreram milagres. Noutras palavras, é preciso termos bem nítido em nossas mentes que estamos discutindo esses dons especiais que foram conferidos para atestar a autoridade dos apóstolos, esses dons especiais conferidos no início. Mas Deus, sendo Deus, pode operar um milagre quando Ele quiser e onde Ele quiser. E Ele pode responder à oração de uma forma fora do comum quando Ele decidir fazê-lo. Portanto, dizer que os dons foram dados somente para aquele período não significa negar a possibilidade de milagres hoje, nem a possibilidade de maravilhosas respostas às orações, e coisas que evidentemente pertencem à esfera sobrenatural. E assim, vocês podem ver à luz de tudo isso que minha tendência pessoal é afirmar que, seja como for, alguns desses dons foram temporários, mas quero prosseguir e propor que há outros dons que, obviamente, são de caráter permanente. Não posso fazer uma afirmação radical sobre isso, tudo ou nada. Absolutamente não. Desejo esforçar-me para mostrar-lhes que alguns dons foram temporários, mas que outros dons persistiram desde então e estão em evidência hoje. Portanto, sugeriria a seguinte subdivisão. Antes de tudo, os dons temporários. Quais são eles? Bem, primeiramente, o dom do apostolado. Os apóstolos não têm sucessores, eles deixaram de existir de uma vez por todas. Portanto, o dom necessário para tornar um homem em apóstolo não mais existe. O mesmo se aplica ao dom de profecia. O que era esse dom de profecia acerca do qual lemos no Novo Testamento? Bem, à semelhança do Velho Testamento, ele significa duas coisas. Significa uma proclamação, uma comunicação da verdade de Deus ao povo. Significa que alguém é divinamente inspirado a tornar-se o veículo e o canal de comunicação de uma revelação ou de uma doutrina para o povo. Significa igualmente predição. Ora, é perfeitamente evidente que os profetas do Novo Testamento exerceram seu dom em ambos esses aspectos, mas, como já vimos, isso era obviamente necessário antes de termos o cânon do Novo Testamento. Entretanto, ele não é mais necessário, e essa é a razão por que afirmamos enfaticamente que, ao longo dos séculos,
não houve mais qualquer revelação adicional. Portanto, se alguém tem reivindicado em algum tempo, ou mesmo hoje, que ele recebeu alguma revelação adicional, rejeitamos tal reivindicação. Eis porque, por exemplo, não aceitamos as reivindicações autoritativas da Igreja Católica Romana. Essa igreja alega que tem recebido revelação exatamente como os apóstolos e profetas receberam, que ela é tão inspirada como eles o foram, que certas verdades lhe têm sido reveladas desde o encerramento do cânon. Eis porque a Igreja Católica Romana promulgou sua doutrina da Imaculada Conceição e, mais recentemente, a Ascensão da Virgem Maria, e assim por diante. Alega-se, vejam bem, que os bispos são a continuação dos apóstolos e a inspiração hoje como houve outrora. E assim vocês podem ver a importância de se ter certas distinções, como nitidez em nossas mentes, ou seja, o dom de profecia, bem como o dom do apostolado, foi de caráter temporário e cessou quando não mais era necessário. Também introduziria nessa mesma categoria o dom de cura. Ora, uma vez mais, não me entendam mal, estou falando sobre o dom de cura, pelo qual entendo que o Espírito Santo havia dado para certas pessoas, um dom por meio do qual elas pudessem diretamente curar outras pessoas. Não significa que oravam por tais pessoas e que, como resultado de suas orações, os doentes eram curados. Significa, sim, que eles, literalmente, realmente, diretamente, imediatamente, curavam os doentes. É isso que o dom de cura significa, e sugiro que o mesmo era de caráter temporário. Ora, sei de casos que são divulgados nos quais pessoas, hoje, aparentam ter o dom de cura. Sim, vocês encontraram alguns espiritualistas e alguns que nem mesmo alegam ser espiritualistas ou cristãos, no entanto afirmam que possuem algum poder de cura. Ora, não estou argumentando acerca do fenômeno, e sim estou asseverando que o dom de cura proveniente do Espírito Santo é algo que cessou com os apóstolos, e o mesmo se aplica ao dom de milagres. Tenho dito, vocês recordam, que milagres têm ocorrido desde o tempo dos apóstolos, mas essa é uma coisa muito diferente do dom de milagres, que obviamente os apóstolos Pedro e Paulo possuíam. Fora-lhes dada uma comissão e a capacidade para exercer o dom de milagres por onde quer que fossem. E esse é um dom que desapareceu. Uma vez mais, a Igreja Católica Romana lhes dirá que ela ainda é detentora do dom de cura, mas temos outras explicações para seus supostos milagres. Não estou discutindo a possibilidade de um milagre, estou meramente asseverando que o dom de milagres se encerrou com os apóstolos. E o mesmo se dá com o dom de discernimento de espíritos e o dom de línguas. Ora, este dom de línguas tem com frequência gerado problema e confusão. Somos informados sobre esse dom de línguas no 2º, no 10º e no 19º capítulos de Atos. E então trata-se dele em 1 Coríntios, capítulos 12, 13 e 14. A grande questão debatida ao longo dos séculos é esta: será que os 3 capítulos de Atos se referem ao mesmo fenômeno constante nos 3 capítulos de 1 Coríntios? Ora, há uma escola de pensamento que faz distinção entre Atos e 1 Coríntios. Há aqueles que afirmam que, no livro de Atos, os apóstolos e outros estavam literalmente falando em outras línguas, não grego nem aramaico, mas provavelmente latim ou alguns dos dialetos e idiomas dos vários povos que se reuniram em Jerusalém no dia de Pentecoste. Ao mesmo tempo, se diz que, em 1 Coríntios, Paulo está se referindo a alguma espécie de alocução estática que não é de forma alguma um idioma, mas sons e palavras pronunciadas sem serem entendidos pela pessoa usada pelo Espírito Santo. Uma vez mais, porém, falando por mim mesmo, acho muito difícil aceitar tal ponto de vista, porque descubro que os termos empregados em Atos e em 1 Coríntios são precisamente os mesmos,
E ao meu ver, é desnecessário postular dois diferentes significados. Se um significado pode dar conta de tudo, mas alguém poderá replicar: somos informados que no dia de Pentecostes, todos ouviam os apóstolos falarem em seu próprio idioma. Naturalmente, isso, ao meu ver, faz parte do milagre que ocorria. Noutras palavras, sugiro que, pelo poder do Espírito Santo, as pessoas que escutavam foram capacitadas a ouvir em seu próprio idioma, ainda que seu próprio idioma não estivesse sendo falado. Ora, no mínimo 15 diferentes dialetos eram falados por aquelas pessoas em Jerusalém. Naquele tempo, e ao me ver, é totalmente inacreditável que, se esses 15 diferentes idiomas estivessem sendo articulados ao mesmo tempo, nessas condições, as pessoas que assistiam e ouviam pudessem cada uma diferenciar não só o seu próprio idioma, mas pudessem cada uma acompanhar perfeitamente bem o que estava sendo pronunciado. Parece-me impossível, mas é plenamente possível que os apóstolos estivessem falando em algum tipo de língua e o Espírito Santo, por assim dizer, traduzisse essa língua para todas aquelas pessoas, como se o discurso estivesse sendo pronunciado em sua própria língua e entendesse o que estava sendo dito. Entendiam esses homens que proclamavam essas maravilhosas obras de Deus. E assim, a minha sugestão é que a diferença entre as línguas em Atos e 1 Coríntios consistem em simplesmente que em Atos foi feito em toda a sua perfeição e glória, tanto no dia de Pentecoste como na casa de Cornélio e em Éfeso. Contudo, em Corinto havia essa diferença, ou seja, que às vezes o homem que falava nem ele mesmo sabia o que estava falando, e a capacidade para compreender não era transmitida a outros, exceto ocasionalmente por meio de um intérprete. Naturalmente, a capacidade para entender, não era transmitida a todos em Jerusalém, porque vocês recordam, houve alguns que concluíram que esses homens estavam embriagados com vinho novo. Nem a todos foi dada a capacidade para entender, mas em Corinto havia esses intérpretes que eram capacitados a explicar o significado. Outro ponto é que o dom de línguas não era destinado a todos. O apóstolo pergunta: fala todos em línguas? 1 Coríntios capítulo 12, verso 30. E a resposta naturalmente é a seguinte: não, nem todos falam em línguas, nem todos têm o dom de cura, nem todos interpretam, e assim por diante. E vocês podem observar que Paulo sempre coloca o dom de línguas por último em sua lista. No capítulo 14, ele não poupa esforços para afirmar que tudo deve ser feito com decência e ordem, visto que Deus não é o autor de confusão. Portanto, se vocês encontrarem pessoas alegando falar em línguas, ou se têm frequentado uma reunião onde tal coisa foi reivindicada, e se houve desordem e confusão, então estão autorizados a dizer, nos termos do ensino bíblico, que, seja o que for que ocorreu, não pode ter sido o dom de línguas como descrito na igreja de Corinto. O apóstolo sempre enfatiza a ordem e o controle que se deve exercer. Eis um tema difícil, mas, se constantemente atentarmos para as injunções e advertências, bem como para o ensino das Escrituras, seremos poupados de muito aborrecimento. Agora permitam-me sugerir-lhes uma lista dos dons permanentes em 1 Coríntios capítulo 12. A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a capacidade de ensinar, o dom de ministração e socorros, o dom de administração e governos, a capacidade que os diáconos, presbíteros e outros recebem, o dom de evangelismo, o dom para o pastorado, o dom de exortação e o dom mencionado no versículo 9, que é a miúde causa de confusão, o dom de fé. As pessoas têm às vezes tropeçado nisso. O que isso quer dizer? Uma resposta simples é que, como vimos inicialmente, o dom de fé mencionado em 1 Coríntios, capítulo 12, é obviamente o tipo de dom que foi conferido a homens tais como George Miller ou Hudson Taylor. Ambos esses homens fundaram uma obra na qual
confiaram tão somente em Deus para a provisão de dinheiro e suas necessidades materiais. George Miller fundou lares para crianças necessitadas, e Hudson Taylor fundou a China Island Mission, atualmente a Overseas Missionary Fellowship. Não é o dom de crer em Cristo, porque esse todo cristão possui, enquanto que nem todo cristão possui o dom de fé mencionado em 1 Coríntios, capítulo 12. Esse dom especial de fé capacita pessoas para confiar em Deus da maneira como esses homens e outros têm feito. E Deus, por esses meios e através deles, manifesta sua glória e seu poder.